Eu acredito que até o final do ano nós vamos precisar de muitos recursos e é isso que deve se discutir, é isso que provavelmente vai ocorrer. Pois então, Amir, essa semana o noticiário nos surpreendeu com mais uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Dessa vez, a declaração veio através de uma live que foi realizada pelo Itaú Unibanco, onde, entre outras coisas, ele afirmou que a economia brasileira vai ter uma recuperação em V, uma vez que os sinais vitais econômicos do país permanecem preservados até agora. A gente sabe que nessa semana, na quinta-feira passada, foi aprovada no Congresso Nacional uma emenda constitucional que separa gastos extras e medidas emergenciais para ajudar a enfrentar o impacto da crise propulsionada pela pandemia, né? E essa medida dá ao Banco Central poderes para comprar ativos do setor público e privado. Além disso, Amir, na mesma matéria do site Money Times, Guedes ainda informa que em caso de depressão, ele disse que o BC poderia fornecer liquidez para as empresas e até para pequenas empresas. Aí abre aspas. Vamos chuveirar dinheiro na economia inteira se houver depressão, se houver uma demanda infinita por liquidez, disse o ministro Paulo Guedes. Ele fala também que não é hora para ter briga, ele conclama uma união de todos os brasileiros. Ele lembra que essa é uma hora realmente para estarmos juntos para combater o inimigo em comum, que é no caso o coronavírus, a Covid-19 e tudo mais. A gente percebe que o governo Bolsonaro tem, nesta figura deste ministro, o seu grande alicerce, né? E o Guedes justifica as insistentes críticas do presidente Jair Bolsonaro a medidas de isolamento social de governadores e prefeitos, ou seja, ele se coloca ainda muito emparelhado com o presidente Jair Bolsonaro, né? E eu gostaria então de saber, Amir, a tua opinião a respeito dessa questão da chuveirada de dinheiro e como que você vê a economia no momento atual em que nós estamos, segundo os prognósticos, bem próximos do pico, né, da curva. Nós estamos no momento mais crítico da pandemia, onde o isolamento, em média geral, chega quando muito a 50%, 60%, né? Ou seja, tem muita gente que está indo para as ruas, indo para o trabalho, submetendo-se a chantagens muitas vezes vindas do patronato, usando o desemprego como arma para obrigar o trabalhador a estar de volta ao trabalho. Sim, se o país fosse um país que tivesse condições de conscientizar o seu patronato a criar, antes de chamar os trabalhadores de volta, para produzir, porque realmente, se esse prognóstico da Universidade de Harvard estiver certo, prevendo um retorno a algum tipo de normalidade só lá para 2022, o Brasil vai precisar, hora mais, hora menos, descobrir novas formas de produzir. O dinheiro vai acabar. Né? O auxílio emergencial é muito pouco para a grande base da pirâmide. O dinheiro vai acabar. Você vê um exemplo, são os postos de combustível, que em São Paulo é mais de R$ 1 de queda no preço do litro. Isso mostra que realmente a economia está realmente num outro lugar, está desacelerada. Isso está forçando uma queda de preços, mas logo, logo, nem para essa queda de preços vai ter dinheiro suficiente para fazer circular e alimentar a economia. Então você não acha que o governo federal, antes de mais nada, juntamente com os governadores e prefeitos, deveriam conscientizar o patronato, o empresariado, a criar condições de segurança realmente o máximo confiáveis possível dentro de suas empresas para que haja condições do trabalhador vir produzir com segurança e voltar para casa com segurança? Por exemplo, pensar num transporte diferenciado para os seus empregados, liberando-os de ter que enfrentar o transporte coletivo, onde metade das pessoas parece que não estão realmente percebendo, acho que devem ter a sensação de que não fazem parte do que está acontecendo. Então, eu observei aqui no bairro que eu moro, na periferia de São Paulo, os motoristas não estão tendo condições, pelo jeito, para obrigar os passageiros a usarem as suas máscaras durante a viagem. Enfim, são riscos que o trabalhador tem que ser poupado para que ele possa produzir bem, voltar para casa com o seu salário garantido e garantir dessa forma tanto a lucratividade da empresa quanto o giro da economia, que é importante de ser descoberto nesse momento com fazer essa retomada. Como é que você vê essa situação toda a partir dessa declaração do ministro da Economia, Amir?
Olha, Carlos, muito se discute sobre essa questão da retomada, mas eu acho que nós ainda estamos no início dessa subida da curva de contágio. Os últimos dados ainda mostram que eles estão numa inclinação muito forte para cima. Nós estamos na faixa agora de 600 mortes por dia. Nós estávamos a semana passada na ordem de menos de 400 e a pulada está muito forte. Por quê? Porque houve toda essa disputa entre o presidente da República e o seu ministro da Saúde. O presidente mandando o pessoal voltar ao trabalho para não perder o emprego, as empresas pressionando seus trabalhadores a voltar ao trabalho, porque elas estão mal de caixa, com a situação também difícil. Não todas, mas muitas delas são menores, são empresas mais frágeis do ponto de vista financeiro. E numa situação dessa, fica difícil você equacionar com os recursos que as empresas teriam que ter caso estivessem vendendo, faturando o normal, para poder fazer frente às despesas com seus trabalhadores e outras despesas para a atividade normal da empresa, onde entra o governo. Ao governo federal, ele é o único que pode lançar mão, seja de empréstimos ou com a emissão de títulos que ele venderia no mercado, seja através de emissão monetária, que ele pode emitir moeda, seja através da venda de ativos, principalmente venda de reservas internacionais, que ele converteria em reais e poderia irrigar a economia, sejam as empresas, sejam a ajuda às pessoas, em níveis bem melhores do que vem fazendo. O problema é que nós temos na área pública não apenas o governo federal, nós temos os governos estaduais e municipais. E esses governos são responsáveis aproximadamente por 60% da despesa pública e o governo federal por 40%. E esses governos dependem de arrecadação para poder pagar os seus servidores e, ao mesmo tempo, desenvolver as suas atividades. Acontece que os governos estaduais e municipais precisam receber os recursos do governo federal. E esses recursos que estavam previstos pelo Senado e pelo Congresso, de forma geral, por algo muito mais próximo de 100 bilhões de reais, o governo ficou teimando em tentar segurar em 40 bilhões de reais. E o fato que, mesmo que fosse aprovado esses recursos, até agora não foi liberado, para não dizer nada, apenas 1% desses valores. Então, nós estamos numa situação delicada, porque o governo diz uma coisa e faz outra. Por exemplo, a questão da ajuda de R$600 para as pessoas, que é uma ajuda módica, ninguém consegue viver com R$600, mesmo essa ajuda não chegou nas mãos de muita gente. Está uma grande reclamação. Claro que tem dificuldades operacionais, não se nega isso, mas os problemas que estão ocorrendo nessa área, que é a área mais débil da sociedade, que é a área das pessoas que tem menos condições de enfrentar economicamente a crise, seja porque não tem emprego de carteira assinada, seja porque vivem de bicos, e para viver de bicos você tem que ter demanda, e você não tem demanda, ou muitas vezes você não tem cliente, porque está todo mundo preocupado e sem dinheiro. Então, numa situação dessa, o governo tem que entrar de forma muito mais forte, com recursos. É o que a Europa está fazendo e que está segurando as pessoas em casa. E que esse governo faz o contrário, ele fica ameaçando as pessoas, a figura do próprio presidente da República. Então, é muito difícil você atacar uma situação como essa. Nós estamos no início dessa ascensão da curva de contágio. E isso vai fazer com que não se volte normalmente para a atividade no próximo mês, como está se pensando. Passaria o mês de maio e depois se volta. Eu acho que não há uma recuperação em V, como otimisticamente o ministro Paulo Guedes coloca. Na realidade, a gente corre o risco de ter uma recuperação em W, porque ele se liberar antes, como está colocado por ele também, junto com Bolsonaro, se liberar antes, você vai ter um contágio de tal ordem que vai ficar muito mais difícil voltar novamente à atividade normal, voltar ao trabalho, porque muitas pessoas vão se contaminar e as coisas vão ficar complicadas.
Eu não acredito com a possibilidade das empresas resolver os problemas de segurança dos seus trabalhadores. É claro que elas vão fazer tentativas nessa direção, porque é todo o interesse delas. Mas, por mais que tente, é muito difícil você dar a cobertura necessária para isso. E muita gente irá depender ainda do transporte coletivo, onde é aí a grande fonte de contágio. E aí sim as coisas complicam, porque as pessoas que forem precocemente ao trabalho e se contagiarem, elas levam para suas casas para o contágio se propagar justamente nas pessoas mais frágeis, mais expostas a pegar o coronavírus e ir embora, morrer simplesmente. E nós estamos numa situação delicada porque toda a estrutura de saúde necessária para dar cobertura à demanda, ela está já esgotada. E muitas pessoas estão indo procurar ajuda nos hospitais, nos postos de saúde e não estão sendo atendidas, não conseguem. Já chegou ao limite em muitos casos. E além disso, começa a se propagar o contágio nas comunidades, nos homens de rua, enfim, nas populações mais pobres e que vivem mais aglomeradas. Às vezes em um cômodo tem 4, 5 pessoas morando. E o governo tinha que ter uma postura muito mais clara e não ficar brigando, como está. Então eu não acredito que a gente vá conseguir resolver isso se não houver uma injeção maciça, uma chuveirada para valer de recursos, não apenas nas empresas, como o ministro Paulo Guedes falou que chegaria a esse ponto, mas principalmente para as pessoas, porque é das pessoas que virão os recursos necessários para irrigar toda a economia. Você põe dinheiro na mão das pessoas, por exemplo, um salário mínimo, na mão de todas as pessoas de uma casa. Isso já ajuda muito mais do que os 600. Você não vai ficar restrito a 3 meses apenas de garantir os 600. Você tem que estar garantindo até o final do ano, no mínimo, para você poder fazer uma avaliação e tomar novas decisões.